Seja muito bem-vindo a mais um Taustcast. Se você caiu aqui de primeiro nesse vídeo, a gente gravou outros episódios bastante bacanas com empresários de sucesso para inspirar você. Gravando inclusive com meu papai, contando um pouco da história dele, com clientes com histórias incríveis aí para inspirar. E a nossa ideia aqui no Taustcast é de levar até vocês conteúdos relevantes, né, para a sua carreira, para o seu negócio, para que você possa realmente se desenvolver através do conhecimento que a gente está disseminando por aqui. E hoje a gente trouxe aqui um parceiraço nosso, que é um tema bastante, entre aspas, que causa muito medo, né, em quem empreende. Quando a gente chega e fala de revisão, recuperação, eu acho que todo mundo deve pensar mais no fantástico do que no dinheiro no bolso. Então a gente trouxe o tema hoje para esclarecer, a gente trouxe o Rafael, da Axen, que vai realmente abrilhantar, transmitir conteúdo para você poder ter mais segurança e entender qual que é o papel de uma revisão tributária no seu negócio, de colocar dinheiro em caixa de forma rápida e recuperar imposto que você provavelmente tenha pago a mais. E para isso, né, temos o Ricardo aqui também para trazer brilhantar, né, você traz a questão mais organizada e técnica para a gente poder realmente... Profundidade um pouquinho. Profundidade para a gente poder realmente passar um conteúdo bacana para a galera. Fala pessoal, Ricardo. Bom dia. Então eu sou o Ricardo, a gente tem um baita de um convidado aqui, não tenho dúvida que vai sair um belo de um conteúdo aí. Isso aí. E aí, Rafa, seja bem-vindo. Eu queria se apresentasse aí, se apresenta aí pra galera aí quem você legal. Qual a sua história. Perguntaram aqui, eu nem conheço direito assim, a fundo, né, o profissional, o Rafa, queria que você falasse um pouco aí de você e tudo mais. Perfeito. Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui conversando com vocês, contribuindo um pouquinho com o conteúdo, né? Mas vamos lá, Rafael Arico, meu nome, né? Uhum. Hoje eu sou um dos sócios da Axen, nós somos em 5 sócios, né? E eu me dedico a toda a estrutura voltada a mercado. Legal. Né? Então, gestão de parcerias, estratégias para distribuição dos nossos produtos, marketing, treinamento, todo o relacionamento, né, com o mercado fica hoje sob a minha gestão, né? E a nossa empresa tem outros 4 sócios, que cada um cuidando de sua torre de especialização, né? Eles ficam com a parte mais técnica e para mim, a parte mais de negócios mesmo e relacionamento com o mercado, né? Legal. Então vamos lá. Ô Rafa, e pra gente abrir, quem é a Axen mesmo, né? Quem são, você já falou um pouquinho, né? Quem são as pessoas que estão por trás do negócio e qual que é o trabalho que vocês fazem lá? Perfeito. A Axen é uma empresa de auditoria tributária, né? Então, hoje eu diria que não é errado eu afirmar que nós somos uma empresa de tecnologia com soluções tributárias, né? Considerando o maior ativo e a infraestrutura da empresa, né? Então, o que a gente faz hoje é basicamente processar dados, né? Num alto volume de dados, melhor dizendo, num curto espaço de tempo, dados esses contidos nas documentações fiscais das empresas, né? Então a gente cruza dados, encontra inconsistências e que são revertidas normalmente em ativos tributários, né? A partir de recolhimentos a maior, recolhimentos indevidos. Então, com essa auditoria, a gente encontra essas inconsistências e recupera esses tributos para as empresas. Legal. Né? Ô, Rafa, e como que... Nossa, acho que uma pergunta do milhão que eu já falei no começo da abertura. Como trazer segurança para esse processo, né? Eu vi que vocês ensinaram a gente, né, a falar mais sobre revisão e parar de falar de recuperação. Pra gente já mudar essa copy, já falar de uma parte que eu lembro que foi uma aula que você me deu. E a gente mudou, né? Hoje a gente usa sempre revisão, o tema revisão, porque a recuperação ficou meio queimada no mercado. Como trazer segurança para quem está nos assistindo, pro mercado, para falar sobre esse tema? Assim, qual que é o argumento assim, que a gente traz? Vamos lá. Eu vejo o seguinte, a complexidade da área tributária é algo assim, bastante impressionante até, né? Uhum. Como exemplo, desde a criação do Código Tributário Nacional, nós tivemos 480 mil alterações de normas tributárias. Nossa. Ou seja, em 40 anos, basicamente, assim, é uma quantidade absurda, né? Equivale basicamente a 5 alterações de normas tributárias por hora útil. É algo realmente impressionante. Então, essa complexidade toda proporciona uma série de oportunidades de negócios, né?
E quando a gente analisa o mercado, as diferentes consultorias que atuam, nós temos escopos dos mais variados de serviços, né? Desde a atuação jurídica, atuação administrativa, atuação com relação à interpretação de normas, leis, e um serviço como o nosso também, que é uma outra parte do mercado, que nós fazemos basicamente uma revisão, aí sim, ou seja, é uma análise, né, do cenário, do contexto que a empresa está inserida, para encontrarmos inconsistências, né? Caso existam inconsistências de recolhimento maior, enfim, aí sim isso se transforma em crédito tributário, que Legal. no caso a recuperação de créditos, né? Só que eu nunca posso oferecer ao mercado a recuperação de créditos, porque eu não sei se aquela empresa tem inconsistências na declaração, né? Se teve recolhimentos a maior. Então, quando a gente fala e se apresenta... De fato, o produto é fazer uma revisão. É fazer uma revisão. Não é fato que vai ter a recuperação. Né? Não, o crédito é uma consequência. Legal. Né? O nosso trabalho é revisar documento, ou seja, é processar dados. Né? E dependendo do contexto daquela documentação, pode ou não ter créditos. Né? E isso é importante destacar porque a gente percebe muito no mercado atuações assim, bastante arrojadas, de alto risco, onde não necessariamente a empresa possui um ativo tributário, mas se cria, né, de forma até com um nível de risco alto esse crédito. Né? E quando a gente se propõe a fazer apenas um trabalho técnico, no sentido de auditar a informação, revisar, e dependendo do contexto ali dessa análise, pode ou não ter esse ativo. Né? Ô, Rafa, na prática, assim, para quem não está nos assistindo, nos vendo, como que é feito esse trabalho, né? Eu na sua fala já entendi perfeitamente. Mas quando a gente está falando de um dinheiro pago indevido, de um dinheiro pago a maior, de se resultar numa recuperação, na prática, o que isso quer dizer, né? Como que opera, como que vocês fazem essa operação? E aí, se resultar, né, como opera a revisão, se resultar numa recuperação, como que esse dinheiro volta para a empresa? Né? Como que é esse processo? Perfeito. Vamos lá. Hoje em dia, toda a documentação fiscal das empresas já é em arquivos eletrônicos. Né? Então, nós tivemos a criação do projeto SPED lá atrás, em 2007, né? E de lá para cá, toda essa documentação vem se transformando num formato digital. Né? Então, hoje, para nós, o nosso insumo de trabalho, que é justamente esses documentos, a gente consegue acessá-los de uma forma muito fácil. Então, com uma habilitação de uma procuração eletrônica ao ECAC, né, que é o portal da Receita Federal, onde esses documentos ficam armazenados, a gente faz o download de toda essa documentação e aí sim, eu inicio a auditoria em si, né, um processo super rápido. Poxa, a gente revisa 5 anos de escrituração fiscal em atividades das mais complexas em apenas 60 dias, né, corridos, assim. Então, é basicamente corrigir últimos 5 anos em 2 meses, né? E identificando esses ativos, claro que eles são muito bem amparados a partir de uma sólida base legal, né? Memórias de cálculos ali analíticas que justificam a origem, né, daquele crédito. Então, com base nessas informações, as empresas elas possuem 2 formas de se aproveitar desses benefícios. Né? Uma delas, talvez a mais comum, simples, são os pedidos de ressarcimento e restituição. Né? Então, ora, eu recolhi um tributo a maior, eu entro com um processinho administrativo, super simples, para a Receita Federal, e em média ali, 60, 90 dias, a Receita faz o depósito em conta, na conta corrente jurídica da empresa. Né? É rápido assim, Rafa? Tem diferença assim, tipo, de imposto? Eu lembro que tinha uma... Tem diferença? Tem imposto que demora mais, tem imposto que demora menos? Sim, vamos lá. A primeira forma, falando de forma conceitual, é o ressarcimento e restituição. Tá? Alternativas são as compensações com os tributos vincendos. Né? Então, eu deixo de recolher um determinado tributo e utilizo aquele saldo credor para essa compensação. Né? Quando que
faz sentido uma forma em relação à outra, né? A gente tem que lidar principalmente com 2 fatores, tá? Fluxo de caixa da Receita Federal e capacidade contributiva das empresas. Tá? Perfeito, entendi. Ah, tem que olhar o fluxo de caixa da Receita se tem dinheiro pra pagar a gente? No próprio dinheiro, né? Mais ou Vai menos, depender tá? lá, Mais ou né? menos. Porque, Tá. vamos lá. Quando a gente fala de pequenos valores aos olhos tributários, tá? Então, vamos lá, 100 mil reais, 200, 300 mil reais para um ressarcimento, aos olhos da Receita Federal é um valor baixo, né? Então, o prazo tem sido assim bastante rápido, são 60 dias. A gente tem caso de 45 dias, a Receita faz o depósito na conta da empresa, Nossa. né? Porque o valor é baixo. Né? Agora, valores um pouquinho mais expressivos, ali na casa de 1 milhão, 2 milhões de reais, né? A Receita se programa com um prazo ali médio em torno de 5, 6, 7 meses para esse tipo de ressarcimento. Né? Já para valores mais expressivos, aos olhos da Receita Federal, eles têm um Expressivo prazo... quanto? Olha, 4, 5 milhões acima, legal, tá. né? Aí eles já têm um prazo de 12 meses para fazer esse ressarcimento, né? Às vezes, esse prazo se estende, né? Por mais que exista a regra de 12 meses, mas acaba se estendendo, sob o argumento, talvez, de falta de caixa, Tá. né? Gestão ali dos ressarcimentos. E então, quando os valores são expressivos, o que a gente tem que fazer é uma análise, ou seja, é verificar qual o quanto aquela empresa ela recolhe de tributo por mês, né? Em quanto tempo ela utilizaria todo esse volume de créditos através de compensações. Então, imagina o seguinte, eu identifico 1 milhão de crédito para uma empresa e ela recolhe 100 mil por mês de tributos, né? Estando correlacionados, claro, em teoria, ela iria levar 10 meses para fazer essa utilização, né? Pelo valor, 1 milhão, talvez se eu entrar com um pedido de ressarcimento, ela receba integralmente num prazo inferior. Tá. Então a Receita pode levar 5 meses e ela já faz aquele depósito, né? Agora, se a empresa tiver por exemplo, encontrei 1 milhão, a empresa recolhe 300 mil por mês de tributos, né? Poxa, via compensação, em 3, 4 meses ela acaba já aproveitando todo esse valor. Então depende muito de 2 fatores, né? O valor do crédito e capacidade contributiva das empresas. Ô, Rafa, em resumo, eu acho que para trazer mais clareza até para o tema, o que você está falando e o que a gente vai discutir aqui é de trazer o dinheiro de volta, né? Tipo, de colocar um dinheiro de volta no caixa da empresa, né? Exatamente. Ou através de compensação, ou através de um ressarcimento, né? Porque eu sinto que, até por reunião com o cliente e tal, e aí a minha pergunta vai ser em torno de uma barreira que a gente sempre escuta, assim, né? Você não vai trazer a fiscalização para dentro da minha empresa? Que consiste de fato esse trabalho, né? E eu sinto ainda que tem muito trabalho a ser feito, né? Muita gente já se beneficiou disso, mas ainda existe muito trabalho a ser feito. E uma das barreiras que a gente sempre escuta, você não vai trazer a fiscalização para dentro de casa? Eu tive num cliente no começo dessa semana, e aí, né, a gente tem essa questão dentro desse universo de empreendedorismo que a gente vive no Brasil, da sonegação fiscal. Sim. E aí eu estava num cliente fazendo uma reunião e tal, e a gente falou sobre esse tema, que converge um pouquinho com essa pauta, né? Porque o cara fica com essa preocupação, né? Eu tenho uma sonegação aqui, eu sonego uma parte da minha receita, e você está querendo trazer um dinheiro de volta, só que eu não quero fazer isso não, porque você vai colocar a Receita Federal dentro da minha empresa. Como que... É isso? Tá certo é certo dizer que sim? Ou não é isso? Não é isso. Essa preocupação ela existe por parte do mercado. É uma cultura, né, já de longa data, mas hoje não faz muito sentido esse tipo de preocupação, né? Porém, a gente entende os motivos que fazem o mercado ter essa preocupação, né? E é um tema bastante interessante, assim, porque, vamos lá, de forma estruturada,
Primeiro, hoje eu tenho 2 formas de auditar uma empresa, tá? A receita, né? Não, Você, enquanto o seu... prestador de serviço Boa, entendi. ou uma empresa de auditoria, né? Quando a gente fala de auditoria, eu posso fazê-la de 2 formas, tá? A primeira delas é aquela auditoria in loco, onde se audita o processo, né? Então vai normalmente um consultor, fisicamente, ali no ambiente a ser auditado, normalmente com um bloquinho de notas na mão, né? Sim. E faz entrevistas com os colaboradores, analisa todo o processo, né? Ali você está auditando a empresa, o ambiente, né? O processo operacional dela. E a outra forma é a auditoria de documentos, que é o nosso caso, né? Hoje nós não auditamos o processo, justamente por ter alguns impactos nesse sentido. Quando a gente analisa o documento, significa que eu estou auditando informações já públicas, né? Então toda essa sonegação, talvez, essa movimentação que não foi escriturada, para a minha auditoria ela não aparece, porque eu parto do princípio de auditar a documentação fiscal já transmitida à Receita Federal, né? E aqui é importante porque 100% do resultado dessa auditoria já é de conhecimento da Receita Federal. Tá? Então, assim, eu já elimino parte das preocupações. Tá? O segundo motivo é justamente a digitalização da documentação fiscal, né? Vamos pegar um exemplo do passado. Antigamente, para a gente utilizar um determinado crédito, eu precisaria me dirigir presencialmente até uma Secretaria da Fazenda, protocolar ali um pedido, né? E ser atendido num balcão de atendimento por uma pessoa, tá? E ali você poderia ter, né, interferências políticas até. Então, poxa, você está me entregando aqui um pedido de utilização de créditos, ok, amanhã eu vou lá na sua empresa ver se está tudo certinho, né? Ver se não tem outros problemas. Por mais que esse pedido esteja ok, mas vamos ver se não tem alguma outra coisa em desconformidade. A né? gente já passou por isso, né? Eu lembro que a gente... Nossa, lembra que a gente pediu uma certidão, né? Que a gente foi participar de uma licitação. Foi, verdade. Que a gente pediu uma certidão. Cara, era só uma certidão. Sim. E aí, acho que daí, para a boa pauta da continuidade do seu raciocínio, a gente pediu uma certidão, tomou uma fiscalização do município. E aí a fiscal veio meio, tipo, sabe? Eu senti que ela tava assim, você me deu trabalho, agora eu vou te dar trabalho também. Sim. E aí fiscalizou a gente, pediu os últimos 5 anos, sabe? Tipo, aí aquele nervosismo que você fica tipo, nossa, será que ela vai achar alguma coisa errada e tal? Isso. E aí é isso que eu sinto que o nosso cliente fica tipo, ó, vai movimentar alguma coisa e vai chamar a atenção que eu tô aqui quietinho, não quero isso. Então, mas qual que é o ponto, né? Vamos lá. Com a documentação toda eletrônica hoje, o próprio ambiente da Receita Federal que se recepciona esses pedidos também é um ambiente eletrônico, né? Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar de acordo com as regras de auditoria da própria Receita Federal. Então, eu preciso tomar alguns cuidados, né? Eu sempre digo que quando a gente faz a transmissão de um arquivo para utilização de créditos, né, o próprio sistema da Receita Federal ela faz 3 checagens, 3 validações. Né? Então ela valida primeiro o layout daquele documento, né, o layout estando ok, vai para a segunda validação, que é com relação às regras tributárias, né, as regras sendo bem aplicadas ali, embasadas legalmente, né, vai para a terceira validação, que é a validação de bases de cálculo. Então, quando eu identifiquei um crédito de origem, por exemplo, de janeiro de 2023, antes de utilizar esse crédito, eu corrijo a documentação referente ao mesmo período e retransmito. Né? Então, Entendi. Quando a Receita Federal faz esse cruzamento de bases de cálculo e volta lá na origem daquele crédito e ela compara esses valores e identifica que está de acordo, esse meu arquivo que eu transmiti para uso do crédito, ele cai numa espécie de banco de dados categorizado como em conformidade. Tá? Diferente quando eu tenho alguma inconsistência nesse meu pedido, que aí cai num outro banco de dados em desconformidade ou com alguma inconsistência e que é o ambiente onde os fiscais
Malha partem, fina. né? Cai na malha fina. Malha fina. Então, se você preparar bem as suas declarações, né, de uma forma técnica, analítica, esse tipo de interferência acaba não acontecendo. Tá. Um outro fator importante é o seguinte: a maior parte dos créditos tributários que a Axen trabalha, né, são da esfera federal. Então, o contexto de fiscalização ou de uma interferência política, ela tem a mesma proporção da esfera federal, né? E claro que o foco de fiscalização são os grandes contribuintes, né? As maiores empresas do Brasil. Então, aquele empresário do middle market ali, que fatura desde 10 milhões ao ano até 200 milhões ao ano, 300, 500 milhões ao ano, dificilmente vai sofrer uma interferência, né, pessoal ali para um processo de fiscalização a partir da utilização dos créditos. E fechando o raciocínio, um outro ponto importante da gente destacar também é que a utilização de créditos tributários é algo que faz parte do dia a dia das empresas, né? Principalmente das empresas optantes pelo lucro real, que é aquela contabilidade aberta, um regime de débito e crédito, onde todo mês você faz uso de créditos tributários. A única diferença é que, ao invés de a empresa utilizar aquele crédito do mês, que já é algo recorrente, ela utiliza um crédito de valores acumulados a partir de erros. Mas o procedimento tributário é o mesmo, né? Rafa, cara, eu fiquei curioso com o que você colocou, assim, né? Vê se eu entendi errado. Então. Para os olhos do fisco, não que esse cara não vá ser olhado, esse cara que fatura dos 10 aos 100, 200, você falou, mas a gente pode olhar para um olhar mais brando, é mais ou menos isso? Desde que o que esteja sendo feito esteja dentro dos parâmetros ali da Receita Federal? Porque aí outra pergunta que acho que vai fazer sentido você responder junto. Eu sinto que até para nós contadores, eu não sei se o Paulo Henrique pensa igual, esse assunto ele é muito recente, né? Então, sei lá, tem 2, 3 anos que a gente, 4 anos talvez que a gente olhe para isso. E de uns 3 anos para cá a gente executando o trabalho, né? Nesse sentido, coisas mais administrativas dentro da Tausch. Mas, cara, eu fico com a sensação, e até às vezes conversando com algum empreendedor que tem uma empresa maior, né? Eu não sei se por aí também no grupo que ele participa, tem muita gente que já já utiliza desses benefícios há anos, né? Essas grandes companhias, aí eu já nem sei, né? O quanto eles se aproveitaram, não sei se é essa palavra certa, desses benefícios, mas eu sinto que essas grandes companhias, há muito tempo eles se utilizam dessa estratégia, que não deixa de ser uma estratégia para o negócio, né? Usar desses benefícios, e o pequeno, médio empresário, agora que ele soube disso, e esse assunto vem falado recente, e esse pequeno, médio empresário, eu acho que está dentro dessa faixa, mais ou menos, né? Tem, lógico, ali, né, as empresas do Simples, um pouquinho com seus limitadores de faturamento, mas o pequeno e médio empresário soube disso muito recente, né? Enquanto grandes companhias já utilizam de benefícios há anos. É isso? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto a ser esclarecido não necessariamente, tá? A Receita Federal ela é mais branda com relação ao middle marketing. Não é esse o entendimento. O entendimento é o seguinte: a Receita Federal hoje, ela utiliza, assim como todas as outras empresas, da tecnologia para otimizar seus processos, né? Tá. Então, aquela validação que antigamente era feita na mão por um fiscal, hoje é feita de forma eletrônica, né? E quando há tecnologia, há imparcialidade, né? Então, se eu preencher as minhas declarações corretamente, né, seguir a orientação da própria Receita Federal nas transmissões dos arquivos, a tecnologia vai validar o documento para mim, não necessariamente uma pessoa. Então é errado eu afirmar que a Receita Federal é mais branda. Não é isso, né? Tá. Caso a tecnologia identifique alguma inconsistência naquela minha declaração,
isso sim será encaminhada a um fiscal que aí vai seguir com a sua análise e posterior fiscalização, autuação e etc. Mas a Receita Federal ela investiu muito em tecnologia, né? Justamente para otimizar o processamento de dados e a fiscalização no Brasil todo, né? Então, eu diria que é jogar com o ambiente que estamos inseridos. Exato. Né? Entendi. Com relação à popularidade do mercado, né, e à essência desses créditos, de fato é um mercado relativamente novo, porque a documentação eletrônica é relativamente nova e propiciou que consultorias tivessem uma agilidade no cruzamento desses dados, né? Então, a gente está falando basicamente que é um mercado que surgiu depois da criação dos SPEDs, né, ali em meados de 2010. Porque agora, arquivos eletrônicos, a gente consegue usar a tecnologia para cruzar essas informações e assim identificar inconsistências. Anterior a isso, documentação no papel era muito difícil você auditar há 5 anos. Né? Ia fazer sentido só se tivesse muito dinheiro, né? Exatamente. Então, hoje faz sentido com ter pouco benefício. Nossa, isso, legal. Né? Então, cada vez mais, documentação eletrônica, os sistemas, né, com uma capacidade de processamento cada vez maior, isso permite hoje, torna, melhor dizendo, esse tipo de serviço cada vez mais acessível às empresas. Né? E é importante também a gente imaginar o seguinte, quando a gente pega as grandes empresas no mercado, tem 2 observações que são importantes. A primeira delas é o seguinte, contabilidade do lucro real. Né? Basicamente consiste num regime aberto, onde você se debita na entrada e se acredita na saída, né? Até pelo conceito da tributação no Brasil hoje, né? E para que a tributação não se acumule ao longo de toda a cadeia. Então faz parte das empresas do lucro real a utilização de créditos no dia a dia. Tá? Certo. A questão é que quando você tem um ambiente extremamente complexo, vamos pensar aqui num grupo industrial, né, onde a administração de custos é altamente assim, complexa mesmo. Tá? Né? Você tem uma série de estruturas de negócios dentro do mesmo grupo. Uhum. Ou então empresas com uma grande volumetria de itens ali, redes supermercadistas, distribuidores, né? Cada produto tem uma regra tributária embarcada, um NCM, enfim. A administração no dia a dia de todas essas regras tributárias fica muito difícil, né? Por melhor que as empresas sejam estruturadas. Então, já é uma prática comum de mercado, utilizada pelas grandes empresas, se manterem enxutas, focadas no seu próprio core business e contar com assessorias e consultorias externas que periodicamente revisam toda essa escrituração. E assim eles não deixam passar nenhuma oportunidade. Né? Eu diria que essa é uma ferramenta de gestão das grandes corporações. Né? E que como esse tipo de serviço tem se popularizado cada vez mais, o pequeno e médio empresário agora está tendo acesso a esse tipo de solução. E isso tem um impacto direto na lucratividade do negócio. Porque quando eu recupero um ativo, um recolhimento indevido, né, ou reduzo a minha carga tributária, eu estou reduzindo o meu custo operacional. E isso proporciona a redução do custo do produto na venda. Isso é resultado direto na última linha, né? Da margem de lucro, mesmo. Investimento em novas máquinas, equipamentos, plantas. E eu fico inconformado que às vezes a gente gasta pouco tempo, né, meu? Quando eu acho que provavelmente aqui, tipo, quando se alguém clicou aqui nesse vídeo e fala, nossa, assim, você clica, eu sinto que às vezes o empresário clica doído, vai falar desse tema, ele fica tipo, não quero falar disso. Mas, pô, todo mundo sabe que o Brasil é caro pra caramba de imposto. Todo mundo sabe que o mercado é burocrático. Você falou 455 mil alterações, tipo, é muita coisa que acontece o tempo todo. E a gente não... E todo mundo quer ganhar mais dinheiro quando você começa a empreender, você quer ganhar dinheiro. Pô, você sabe que tem muito dinheiro ali, cara, a gente vai ter que olhar pra isso, né? Sim. E investir tempo, muita... Nossa, pode falar. Sabe um fato interessante também nesse sentido? Hoje,
assim, pelo menos 40% do faturamento de uma companhia é comprometido por tributos. É isso aí. No mínimo, né? Alguns segmentos você tem uma carga tributária maior. Sim. E qual que é o raciocínio a partir disso? Uma boa prática na gestão empresarial é o corte de custos constante, né? E o que a gente vê são empresários reduzindo suas estruturas, por exemplo, de tecnologia, folha de pagamento, o ambiente, aquele famoso corte do cafezinho, Sim. né? Mas espera aí, e para a área tributária, que Cara, representa 40% do seu faturamento? Você falou uma coisa importante. Ninguém olha. Eu acho que é fundamental ter a gente como parceiro. Eu acho porque quando a gente terceiriza, né? Eu aprendi desde a faculdade, né? Nem vou falar quanto tempo faz que eu fiz faculdade, mas que a terceirização é pautada em alguém que conhece com mais qualidade que você, que é o core dela fazer aquele trabalho. Então, por isso que eu acho que faz muito sentido esse trabalho em uma collab, né? Taust, Axen, da gente, deixa com a gente fazer esse trabalho desde olhar com carinho, de fazer um planejamento tributário e olhar o passado também, de fazer uma revisão em tudo que foi feito, uma auditoria em tudo que foi feito, que a gente vai achar, recurso. O Rafa falou um negócio importante que eu nunca tinha parado para pensar, honestamente, mas é a pura verdade. O cara tá pensando, quando o cara vê a empresa em dificuldade, ele fala, não, preciso vender mais. Ou o cara que talvez não tenha esse processo de venda e tal, ele vai olhar para a despesa, né? Sim. E aí, como o Paulo Henrique disse, esse tema é um tema, muitas vezes, que ou o cara não gosta de falar ou passa desapercebido, né, pelo negócio. E é o que você estava falando, muitas vezes tem o dinheiro aí, né, que o cara nem sabe que vai melhorar o negócio dele ou que vai colocar uma máquina que ele está precisando dentro do negócio e simplesmente o cara ignora. Aí, Rafa, eu queria emendar uma pergunta nessa fala. Quando você faz esse trabalho, vocês fazem esse trabalho, nós fazemos esse trabalho, né? Não só resulta numa recuperação ou num ressarcimento, numa compensação, mas pode abrir margem para outras coisas, que eu acho que seria legal a gente falar, porque você está olhando para o passado quando faz um trabalho desse, mas dali pode nortear alguma coisa para o futuro também, né? Tipo, de repente eu posso arrumar alguma operação que eu estou deixando dinheiro na mesa e vai melhorar a minha margem também dali para frente. E eu queria refazer essa pergunta que eu já fiz para vocês. Nesse trabalho a gente pode fazer alguns desdobramentos, né? De olhar e fazer um planejamento tributário, a gente olhar para um planejamento tributário, às vezes mais profundo, de olhar para produto, né? Tipo, deixa eu ver se você está tributando o seu NCM certo, deixa eu ver se quando você está mandando, né, você vende a nível nacional, vende estadual, deixa eu ver se você está tributando todas as possibilidades dentro do seu negócio de uma maneira correta, porque a gente está olhando para o passado, mas dali, além de você possivelmente trazer algum recurso para dentro de casa, vai nortear muito o futuro também, né? É isso? Sim, exatamente. Eu sempre digo que assim, a auditoria é uma evidenciadora de demandas, né? Então, primeiro objetivo é recuperar o que foi recolhido de forma indevida. Ok. Durante esse processo, como eu tenho visibilidade à informação, né, aos dados, eu começo a identificar uma série de situações que possam ser otimizadas. A primeira delas, a mais de impacto imediato, é a empresa evitar as inconsistências que ela cometeu no passado. Esse é o primeiro ponto, né? Então, ajustar a casa dali para frente. Isso por si só já reduz um pouquinho da carga tributária, né? Mas normalmente a gente identifica também situações que a empresa ela está mal contextualizada, mal enquadrada, né, na estrutura tributária. Então, num regime de tributação talvez mais oneroso ou com um desenho societário que não a favorece, né? Acho que o caso mais comum que o mercado vai reconhecer... Tá 5 empresas no Simples. Exatamente. O empresário ele vai crescendo, ele vai abrindo empresas no Simples, né? Só que o Simples é o regime mais caro, de certa forma, né? É o que tem, sim, a contabilidade mais simples, não tem muita complexidade, apesar de ter, sim, algumas situações que possam ser recuperadas, mas não é um regime mais econômico,
né? Então, quando você, ao invés de abrir uma série de empresas no Simples, unifica a sua operação num único CNPJ, de repente no lucro real, passa a aproveitar os benefícios daquele regime, no final da conta, a carga tributária é menor, né? Então, através de uma auditoria, a gente consegue identificar esse tipo de situação também. Mas não só isso, né? A própria identificação de um passivo oculto que a empresa desconheça, né? Então, que pode gerar um risco futuro para aquela empresa, então, pelo simples fato de eu auditar, procurando por créditos, às vezes eu vou identificar ali uma situação que seja importante eu informar o empresário para que ele conduza aquele cenário de forma estratégica e gerencial, né? Um outro ponto muito importante também, a partir da revisão fiscal, né, da auditoria, é a gente identificar um mapa fiscal errado, né? Ou seja, vamos pegar aqui como exemplo um supermercado. Supermercado, normalmente a gente está falando de 50, 60 mil itens sendo comercializados, né? Certo. Cada item você vai ter uma NCM, um regramento tributário aplicado naquele item. E então, quando eu passo a revisar o cadastro, eu encontro uma série de produtos que estão sob um enquadramento majorado. Então, às vezes, supondo que eu venda 100 mil copos de água ali no mês, né, e eu esteja tributando numa alíquota acima do que a legislação diz, imagina. poxa, o impacto econômico e financeiro disso é absurdamente alto, né? E a Axen tem hoje como uma das estratégias de negócios, né, abrir o mercado através da revisão fiscal, da auditoria, que além de eu recuperar um ativo de forma segura para aquela empresa, eu também consigo perceber uma série de outras soluções que aquela empresa precisa e a gente pode otimizar, né? Dessa sua experiência, você ia perguntar rapidinho. Eu quero perguntar, eu quero um número. Tô aqui falando, mano, beleza, a gente entra numa. Qual é o número aí? Tipo, quantas empresas a gente acha? Você tem essa informação de mais ou menos de cabeça, tem noção? Sim, tipo, uma quantas a gente estimativa. entra, mas pode isso, pode seria falar, isso? mas ele Pode responder, Rafa. tipo, É uma boa pergunta. quanto é, em números assim, de cada 10, quantas empresas a gente vai achar dinheiro? Quanto a gente vai achar de dinheiro? Dos 40, quantos por cento a gente vai achar? Tá, vamos lá. Bom, estamos falando de um mercado técnico, tá? Tá. Uhum. Então, não necessariamente todo tipo da empresa terá um ativo a ser recuperado, né? Mas começando pelas empresas optantes pelo lucro real, que Tá. é o regime mais propício a inconsistências, né, nas declarações, tá? Quando a gente fala de uma atividade industrial, por exemplo, ou melhor, eu diria que 96% das empresas optantes pelo lucro real possuem recolhimentos a maior. Ou 90? seja, tem créditos 96. tributários. 96%. Caramba. É muita coisa. Muita coisa. Tá? Tá. Deste universo, deste universo optante pelo lucro real, eu diria que o segmento industrial, estimativa de recuperação equivale ali a algo em torno de 10% do faturamento anual médio referente aos últimos 5 anos. 10%? 10%. Então a empresa fatura 10 milhões? 50 50 milhões milhões? é 5 milhões que eu vou recuperar em créditos. Aí Tá. você. Tá. Isso segmento industrial. Multiplicado por 5 ou Lucro não? real. Só, tipo. Não. Somados já. os 5 anos. Isso, Tá bom. faturamento médio, Tá bom. equivalente aos últimos Os 5 cinco anos, né? anos. Então, somo os 5 anos, divido por 5, Tá bom. Entendi. daquela média, 10% para o segmento industrial, lucro real, é o que a gente consegue identificar. Atividade comercial de grande volume, então, supermercado, distribuidores, e-commerces, enfim, essa estimativa ficaria em torno de 5, 6% do faturamento anual médio, né? Legal. Prestadores de serviços, um pouquinho menos. A gente está falando em algo em torno de 2 a 3% do faturamento anual médio, né? E quando a gente pega, saindo um pouquinho do lucro real, né, indo para regimes normalmente aplicáveis em empresas menores, Simples Nacional, por exemplo, né? Hoje a gente trabalha com uma média ali de 70, 80 mil reais em créditos tributários para um optante do Simples Nacional já perto do teto de faturamento ali, né? Que fature seus 3.800, 4 milhões, 4.200 ano. Normalmente a gente recupera o equivalente a uns 70, 80 mil reais.
Legal. E optantes pelo lucro presumido, depende muito de algumas particularidades técnicas, né? Mas eu aplicaria aí também algo em torno de 4, 5% do faturamento anual médio. Acho que é uma boa métrica. Putz, isso aí vai dar um bom corte, hein? Vai. Pega essa parte aí, Evelyn. juro. É o que vai. O Rafa tava falando ali, cara, minha cabeça tava, tipo, em alguns clientes, assim, sabe? Tipo, já. pensando. Não, a gente tá fazendo um baita trabalho, né? A gente vai entrar daqui a pouco, acho que você vai entrar na pauta aí da mudança tributária que a gente vai ter. Regime? Não, da mudança Da reforma? da reforma tributária, a gente vai entrar nessa pauta. E todo mundo correndo, abrindo holding para fugir 2,5% do seu patrimônio pessoal, quando a gente fala de TBI, todo mundo querendo antecipar 4% do ITCMD, querendo fugir que vai aumentar esses impostos aí, a gente já sabe, então a gente antecipando. A gente tá falando de aumento de 2%, a gente tá falando de da pessoa física, e todo mundo tá tipo assim, não quero perder meu patrimônio. Pô, mas você tá perdendo mais na sua pessoa jurídica, cara, que é onde fornece sua renda, e às vezes a gente não dá bola, e, porque esses números aí são assustadores, né? Eu fico, meu, é muito dinheiro, cara, temos que fazer. E aí, Rafa, rapidinho, quanto custa esse nosso trabalho? Tipo, acho que é importante, só pra complementar. Boa pergunta. Assim, quanto custa, assim, a empresa tem que investir alguma coisa, empresário? Não tem? Eu acho que eu gosto mais da sua fala, que a galera que me assiste aqui já veio eu falando muito, né? Então, queria que você falasse do seu jeito, assim, ó, quanto é esse custo para começar esse trabalho? Perfeito. Gente, vamos lá. Nós tentamos ser estratégicos e assertivos enquanto negócios, tá? A partir do momento que eu percebo que é um mercado altamente favorável à minha prestação de serviços, ou seja, complexidade tributária é absurdamente alta, né, e dinâmica. 96%, como eu disse, das empresas optantes pelo lucro real recolhem tributação a maior e indevida. Então eu não posso ter dificuldade comercial, eu não posso ter entraves comerciais. Então nós formatamos toda a nossa prestação de serviços atrelada ao êxito. Boa. Né? Eu já sei que eu vou encontrar crédito, eu não preciso cobrar um valor inicial, né? Então, hoje, como é que a gente trabalha, né? É um contrato de risco para a Axim, né? Eu só cobro um percentual, né, em forma de honorários a partir do valor recuperado. Em média, a gente está falando de 20%, depende muito, né, do perfil do meu contratante, tá? Mas 20% daquilo que ele recuperar, ele me remunera em forma de honorários. Né? E sempre após a utilização. E aqui alguns pontos que eu considero importantes também. Porque é o seguinte, muitas vezes o empresário, né, ele pode ter sim, por uma questão gerencial, um certo cuidado na utilização ou não de um crédito tributário. Né? E, então eu amparo todos os nossos contratos com relação ao uso do crédito, por exemplo, de forma facultativa. O contrato que ele assina comigo nada mais é do que uma permissão para fazer o cálculo. Se ele vai utilizar esse crédito ou não... Aí é uma escolha dele. É uma escolha dele. Normalmente ele delega o meu relatório final a alguém de confiança, né? A própria a contabilidade, conselho administrativo, área jurídica da empresa. E caso ele tenha alguma discordância com relação ao meu relatório, o contrato ampara que ele não precisa utilizar. E não utilizando, ele não me remunera. Só que aí a gente entra numa questão de, poxa, nenhum empresário vai rasgar dinheiro. Né? Então, se eu apresentar um relatório consistente, que possa ser reconhecível pela empresa, né, e muito bem amparado nas regras tributárias, o meu índice de utilização é altíssimo. Né? Eu acho que nós temos o equivalente a 2% de créditos que não foram utilizados. Rafa. Nossa, eu encontrei esse cara já esses dias. Inconformado. Eu fiquei tipo... Mas eu não usei essa fala do Rafa. Eu usei todas as falas. Eu usei só de uma forma diferente, mas aqui o Rafa falou de uma forma mais... Eu achei mais clara. Ele já fazia... Você já toma crédito. Eu falei pra ele, daqui pra frente você já mudou. Eu tô falando de algo que a legislação mudou há mais tempo e você não usou tal período. Só pegar esse período, você já usa crédito, você já tá compensando daqui pra frente. É um dinheiro seu, cara. Ele falou, não. Aí ele, empresário muito inseguro, falou,
Eu não quero usar, não quero mexer, que eu não vou chamar atenção. Eu falei, mas chamar atenção. Ah, Não chama. E sabe o que é importante também? Agora a gente está chegando o próximo ao final do ano, né? Ou seja, 13º, folha de pagamento dobra. Gente, se eu recupero o equivalente a 10% do faturamento anual da empresa, ou 5%, 6% que seja, é quase um mês de faturamento que a gente está acrescentando à empresa. Ou seja, eu estou entregando, né, um 13º mês de faturamento. Quem disse que o empresário não tem 13º, né? Pois é, que ele pode Só utilizar contratar a gente. essa receita justamente para as despesas ali do final do ano, né? Então, Ô, Rafa, e além do preço, né, do serviço, que foi a pergunta que o Paulo fez, esse serviço tem um valor agregado muito alto, né? Eu vejo muito dessa forma, assim, porque quando a gente vai vender, né? Claro que a gente tem toda uma organização ali do processo de vendas, mas eu acho que é legal para quem está nos assistindo, esse trabalho tem um valor agregado muito alto, né? Porque eu não tenho dúvida que a maioria dos empregados tem essa questão com ele. Pô, será que eu estou pagando o imposto certo? Será que não tem alguma coisa aqui que amanhã ou depois possa me surpreender? E através do relatório ele vai conseguir ver tudo isso, né? Tipo, além do passado, que é bem provável pelos números que você deu que vai encontrar algum dinheiro na mesa para trazer de volta, eu acho que essa tranquilidade de continuar empreendendo, claro que tudo vai mudando rápido, né? Mas que ele vai empreender ali de uma forma que foi validada por um especialista, tem um valor muito alto também, né? Sim, sem dúvida. Eu penso que isso é uma estratégia de gestão que demonstra profissionalismo, né? E esse conceito por si só, ele pode ser aplicável em vários contextos. Então imagina que vocês têm uma empresa que vale ali, valor de mercado, 20 milhões de reais, né? E vocês recebem propostas de compra dessa companhia, ou tem interesse em vender a empresa. Poxa, quando você se coloca à disposição do mercado com relatórios de auditoria, mostrando a precisão da administração do seu negócio, isso tende a aumentar o seu valor, né? Porque a pessoa que possa fazer uma compra, ela vai saber exatamente o que está comprando. Da mesma forma, para você abrir para investidores e até mesmo para o ambiente interno, né? Então demonstrar aos colaboradores que a empresa é uma empresa analítica, né? Uma empresa que controla bem seus gastos, investimentos, receitas. Então acho que é uma ferramenta de gestão hoje equiparada à prática de grandes corporações, né? Legal. Eu tenho um case de bastidor desse mercado que eu acho muito legal, assim, representa muito bem o nosso mercado, né? Por alguns anos eu atendia uma multinacional, uma empresa de um porte muito grande, né? E uma vez antes de uma reunião ali técnica... Muito grande, fatura quanto? Olha, na casa dos 7, 8 bilhões, tá? Bilhões, legal. É uma empresa bem grande mesmo. Hoje, uma marca conhecida nacionalmente, né? Bom, legal. E num papo ali de cafezinho, antes da reunião em si, um dos diretores tributários me falou o seguinte: Rafael, para nós aqui é mais fácil, barato e inteligente manter a nossa equipe enxuta, no caso, ele estava se referindo a 350 colaboradores, entre contadores, advogados e profissionais do RH. Então, eles mantêm a equipe enxuta. Ele disse, eu sei que minha equipe não está aproveitando tudo que elas podem, né, enquanto benefícios fiscais e etc. Só que todo ano eu contrato uma consultoria como a de vocês. Vocês vêm aqui, corrigem a casa e eu me mantenho focado no meu core business. Eu não preciso investir em tecnologia para algo que não é o nosso core. Né? Ele vai pegar o dinheiro dos últimos 5 anos muito rápido, né? Administrativamente. E vai validar tudo, né? Vai validar auditar tudo. E todo ano ele está recuperando o equivalente isso é comum, ano. Caramba. Isso é comum, isso já... Não, mas tipo, na minha fala, né, na hora de organizar um processo de venda, isso aqui... É comum, isso eu já tinha visto que o mercado faz isso, o mercado de grandes empresas faz isso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Sim. Porque, vejam bem, o cenário ele existe. Né? A complexidade tributária é um absurdo. Mesmo tentando acertar, vai errar, né? Mas de alguma forma ele topa correr o risco por um ano
Porque lá no final do processo vai vir alguém e vai arrumar. É Exatamente. isso? Exatamente é isso. isso É mesmo. isso, né? Então ele passa a trabalhar de forma inteligente. Uhum. Né? Para que ele vai estruturar uma área de auditoria Vai ser numa caro pra atividade caramba. talvez industrial ou num varejo? Aham. Gente, peraí, ao invés de eu dedicar tempo e dinheiro estruturando uma área que não precisa, contrata um fornecedor especializado de forma recorrente, programada, e assim você garante a eficiência do negócio. Boa. Né? Ô, Rafa, vamos ver se a gente consegue organizar aqui. Você falou dos segmentos, né, e dos regimes que o trabalho é muito efetivo. Você trouxe alguns números para nós. A gente pode falar de alguns produtos, né, assim, que vai fazer muito sentido para quem está nos assistindo, do que a gente tem na nossa base aí de trabalho e que possa fazer muito sentido. Dá para a gente entrar nessa pauta, assim? Sim, com certeza. Eu acho que a forma mais fácil, né, e acessível, principalmente para o público, entender um pouquinho agora no detalhe o que a gente faz, o que é recuperação de crédito, vamos pegar o Simples Nacional. Boa. O primeiro regime ali do empreendedor, né? Antes é importante a gente contextualizar sobre a questão tributária, né? Existem alguns itens, alguns produtos, principalmente os de grande consumo, né, grande volume de consumo, como, por exemplo, bebidas, né, então refrigerantes, cervejas, sucos, etc., ou peças automotivas, né, itens que são consumidos em grande escala mesmo. Né? Aos olhos da fiscalização da Receita Federal, é muito difícil você garantir o recolhimento tributário a partir de cada venda desses itens. É fácil fiscalizar um supermercado, uma fábrica, mas para fiscalizar um profissional... uma troca de óleo, uma conveniência. Uma troca de óleo, uma conveniência, um vendedor ambulante, sabe? Um bar ali no interior do país, né? Uhum. Aos olhos da Receita Federal é algo muito difícil. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um regime intitulado Incidência Monofásica de PIS e COFINS, que consiste na primeira etapa da cadeia produtiva garantir o recolhimento equivalente a toda a cadeia, de forma majorada e antecipada. Né? Então, num processo normal, ao invés de, quando a indústria vende para o distribuidor, recolhe o PIS/COFINS, o distribuidor revende para o varejo, recolhe o PIS/COFINS, o varejo revende para o consumidor final, recolhe o PIS/COFINS, na incidência monofásica não. A indústria recolhe já equivalente a todo mundo. Certo. Depois, as demais etapas da cadeia produtiva, né, ficam dispensadas do recolhimento do PIS e COFINS. Né? E existe uma relação de itens muito grande sobre esse regime. Né? São muitos itens. O que a gente vê na prática? Aquele pequeno estabelecimento, o varejo, né, a revenda ali, uma padaria, um mini mercado, uma farmácia, né, uma loja de autopeças, uma oficina mecânica, que é optante pelo Simples Nacional, que por si só é um regime que visa facilitar o cálculo tributário, unificando assim numa única guia de recolhimento os principais tributos, incluindo o PIS e COFINS. Certo. Né? Quando esse empresário fatura no final do mês ali e gera essa guia, ele está recolhendo o PIS e COFINS sobre um item que já teve seu recolhimento antecipado pela indústria. Então percebem que é uma bitributação, você está fazendo um recolhimento indevido ali. Né? No dia a dia, ou seja, no mundo perfeito, o que esse varejo deveria fazer? Né? Ao final do mês, abrir do faturamento, a base de cálculo, e começar a segregar o faturamento referente a itens monofásicos do faturamento de itens comuns. E assim gerar dois recolhimentos, duas guias do Simples. Uma Rafa, contendo e outra não, o PIS e COFINS. Qual que é o tamanho desse? Eu fiquei pensando, nossa, qual que é o market share disso? Porque pra mim, é que a gente tá em São Paulo aqui, a gente parece que tá numa bolha onde todo, tipo, pra mim é assim, mas é óbvio que tem monofásico, todo mundo já tá fazendo monofásico e tal, a gente vai... Não tá. A gente faz pra todos os nossos clientes e tal, não tá fazendo? Não tá fazendo, você sabe por quê? Tem mercado mesmo? Tem muito mercado, porque isso demanda tecnologia, e tecnologia custa caro. Então, se a empresa não é assessorada por um escritório de contabilidade com um porte da Taust, por exemplo, né, bem estruturado, com tecnologia, profissionais especializados,
esse tema passa batido. Passa batido. Cara, A empresa não consegue fazer essa O mercado é segregação grande na mão. ainda, tem muita gente fazendo... Tem muita gente. A gente tem uma pesquisa de mercado onde, na atividade varejo, Simples Nacional, tá? 63% desse mercado revende algum item monofásico. Tá. Então, enquanto público-alvo, a gente está falando que Muita gente, 63% dos optantes do Simples Nacional no varejo possui aí alguma oportunidade. Tá? Desse universo todo, olha, eu diria que 10% só usando? é bem assessorado por contabilidades estruturadas. Os demais, gente, é aquele negócio, faturamento no final do mês, qual a faixa do Simples se aplica, gera a guia, Em cima de e faturamento recolhe e tchau, seu tributo. não calcula em cima do produto. Exatamente. Exato. Então, quando a gente pega hoje, a cada 10 clientes, um já está segregando normalmente, né? Todos os demais têm ali esse crédito, né, a recuperar. E percebam, é um crédito de um recolhimento indevido, ou seja, a própria legislação já diz que não precisa recolher o tributo, o empresário recolheu. Então, o risco tributário aqui é nulo, né? Exato. E como os valores são valores aos olhos da Receita Federal baixos e acessíveis, a gente entra com um pedido de ressarcimento, 45 dias cai na conta do empresário. Então, assim, poxa, é o melhor dos mundos, né? Então o que você está falando o cara que é farmácia, oficina mecânica. Os segmentos, olha só, falando de quais são os itens sujeitos, né, à incidência monofásica e os respectivos estabelecimentos que revendam esses itens. O principal deles, a gente fala das bebidas frias. Tá. Ou seja, toda bebida industrializada é monofásica. Então, aquela loja de conveniência... Cerveja, cerveja, refrigerante, chá, água, tudo. Nossa, toda bebida que saiu de uma fábrica é monofásica, né? Então, loja de conveniência, bares, restaurantes... Rafa, e o cigarro cair por terra? O cigarro também é um item monofásico, né? Tá. O cigarro... Mas existiu uma discussão no meio do caminho aí, não existiu? Tipo... O cigarro você tem algumas questões, algumas outras oportunidades que o mercado vem trabalhando, tá? Mas não necessariamente de forma administrativa, né? Então boa, você tem alguns pontos a serem analisados. Mas eu quero chamar a atenção para essa questão dos monofásicos, porque assim, são muitos estabelecimentos que possuem esse tipo de oportunidade, né? Então, primeiro, todo estabelecimento que revende bebida industrializada, tá? Depois, autopeças, né? Peças automotivas. Gente, vocês já pararam para pensar que uma oficina mecânica é um distribuidor? Sim. Eu levo meu carro lá, eu tenho a prestação do serviço ali, a mão de obra, mas a peça recolocada no automóvel, né? É um comércio. É um comércio. E muitas vezes por preguiça, assim, ou por falta de conhecimento, ele não, que é mais trabalhoso emitir nosso carro de revenda, somente com aquela modelo A1 lá, que é eletrônica. E a gente, no escritório, orientou muito o empresário a falar assim, a gente vai ter que emitir nosso carro de venda e vou te ensinar a fazer isso, porque é muito mais barato do que o serviço. Não, ele fica colocando o produto lá e paga ISS em cima de produtos, vendo que não faz sentido. Exatamente. Isso aí, acho que seria essa linha, né? E não só, além das bebidas frias, né, a autopeças, alguns alimentos também estão sujeitos à tributação monofásica. Então você pega mini mercados, hortifrutis, que além das bebidas, a gente também identifica os alimentos, né, sujeitos a esse regime. Depois toda a parte de cosméticos, perfumaria, medicamentos, ou seja, tem muita coisa, as drogarias, perfumarias, pet shops, incluindo para uso animal, né, também é monofásico. Então, assim, tem muito cara, a ser se fizer explorado. sentido para uma pessoa que está assistindo isso aqui, porque tem muita coisa, né? De o cara ver assim, sim. fazer sentido assim, não necessariamente a gente fazer negócio, né? Mas se a gente conseguir abrir a cabeça de pelo menos uma pessoa, porque você só falou do simples até aqui, né? Exato. Tem muita coisa, né? Muita coisa. E olha que bacana e como é técnico o serviço, né? Como é que a gente identifica essas situações? Então, a primeira coisa que eu pego, né, para auditar são XMLs de saída. Ou seja, eu pego todas as notas fiscais de venda, armazeno tudo isso num banco de dados próprio e ali eu consigo identificar, fazer um cruzamento do que é monofásico e o que não é, que foi revendido nos últimos 5 anos.
Depois eu pego a DAS, PGDAS e verifico tudo que esse empresário recolheu de tributo. E com o cruzamento do que ele vendeu, Você já sabe se ele que é pagou maior. monofásico, com o que ele recolheu, eu consigo identificar os recolhimentos indevidos e a maior, né? Top. Então, e assim, a gente coloca tudo em relatórios técnicos, muito bem amparados, né? E de forma administrativa, via pedidos de ressarcimento, em 45 dias esse empresário corrige 5 anos de... Caramba. Eu queria aproveitar erro. e fazer um jabá nosso, porque tipo, você que está assistindo aqui é nosso cliente, a gente fez isso para todos os nossos clientes. A gente revisou todo mundo. Aham. Porque eu acho que aí tá a importância de você andar com quem quer crescer. Porque quando a gente começou a querer crescer, Rafa, a gente falou, precisamos impactar mais nosso cliente, precisamos ser mais ativo do que reativo. E aí a gente falou, então onde o cliente vê valor? Obviamente ele não vê valor de eu mandar a guia para ele só, do DAS. Ele vê valor de eu mandar mais barata e ele vê valor quando eu chego lá e falo, cara... E aí eu lembro que era o medo nosso e é o medo de alguns contadores, que provavelmente pode estar assistindo a gente aqui, de falar, mas você calculou errado então. Então, de explicar isso pro empresário. Ele falou, não, cara, a base legal se altera e se altera valendo pro passado. E é enxergar isso como realmente uma oportunidade de uma própria auditoria de que eu fiz em cima do meu trabalho mesmo. Então, Sim. acho que tem que ter coragem, assim, e é bom andar com quem quer fazer as coisas certas e querer crescer pelo certo, assim, vai trazendo bastante Gera oportunidade para todo mundo, né? Exato. E aí, eu queria... Pode falar, Rafa. Tem um outro tema que parte desse raciocínio também que você colocou, e eu acho que faz muito sentido a gente trazer para cá, né? Vamos lá. Por muitos anos se discutiu no judiciário a necessidade de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nossa, Né? Foi um tema... Teoria do século. É isso, a tese do século, né? É um tema que estava sendo discutido, olha, se eu não me engano, ali desde 98, né? Por todos esses anos, e tivemos a decisão, né, final pelo STF ali em 2021, tá? Então, assim, um tema que por quase 25 anos foi discutido no judiciário, né? E entendeu-se como ganho ao contribuinte. Ou seja, o STF reconheceu, né, o direito desse excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ok. Só que qual que é o ponto e o impacto no dia a dia das empresas e das equipes técnicas? A decisão de 2021 permitiu as empresas recuperarem de 2017 para cá. Então, se a gente pegar uma contabilidade do dia a dia, principalmente as contabilidades internas, né? Mas as externas também, tá? Como é que aqueles profissionais da contabilidade, nas suas demandas do dia a dia, as escriturações, os acompanhamentos das alterações de normas, enfim, normalmente são agendas completas já diariamente, vai parar para voltar 5 anos a identificar todas essas exclusões, né? E assim ajustar a documentação. Né? É algo que a gente vê que é impraticável, eu lembro não dá. É quase que impossível, né? Não, é outro serviço, é outro produto, é outro tudo, né, meu? Tem que ser feito para outro time, para outra empresa. E a área tributária é assim. Eu trouxe um dado aqui no início, 5 alterações de normas por hora útil. Nossa, muita coisa. Então, a empresa e a contabilidade, elas se estruturam hoje, por exemplo, para o cenário de hoje, só que amanhã a legislação muda. É isso. Né? Então, se você não tivesse acompanhamento externo de especialistas, você está perdendo, com certeza está perdendo dinheiro. Eu investi bastante tempo e dinheiro, né, por consequência, para trazer, para você estar aqui sentado nessa cadeira, né, porque uma preocupação nossa e minha como segunda geração de uma empresa que foi meu pai que criou, não fui eu, de 27 anos, era tipo, eu quero entregar um negócio de qualidade, porque de qualidade, de confiança, e o L de Taust é de licitude. Então, aí quando a gente fala, né, de revisão, recuperação, eu vejo que no Brasil a galera entrou com muita ganância, tipo, porque realmente é burocrático, tem muita oportunidade de burlar, de fazer coisa errada. Sim. É um país declaratório, a gente declara, e você pode declarar o que você quiser, e eu vejo que muita gente entrou pra essa linha, não, do total risco, ou total crime, que por vezes acontece, né? Esse dia eu tava conversando com um cara, meu contador tá preso. Eu falei, nossa. Então, acho que deixar claro para todo mundo que está nos assistindo aqui que essa nossa parceria aqui
tem total segurança, total transparência, né? O Rafa comentou aqui né, que a gente vai apresentar, né, a auditoria e você vai decidir, juntos a gente vai decidir, a gente pondera riscos, o que é. E empreender no Brasil, você já nasce com risco do caramba, né? É uma loucura. Sim. E aí a gente trazer com licitude e segurança esse dinheiro de volta, essa conformidade de você ter a certeza que está pagando o menor e de recuperar o passado, né? Ter certeza que também foi o menor imposto para que você tenha mais resultado do seu negócio. E eu queria ir para a pauta da... Calma. Eu quero falar da reforma. Calma. Não vai dar tempo. Vai dar tempo. Ô, Rafa, mas aí subindo uma prateleira indo para um lucro presumido, né? Não sei se dá para falar junto lucro presumido e lucro real. Onde tem dinheiro na mesa, assim, que acaba ficando no meio do caminho? Eu continuaria com a questão dos monofásicos, né? A revenda de monofásicos, porque o lucro presumido segue basicamente a mesma estrutura de recolhimento, né? Então, quando a empresa não faz essa segregação, mesmo estando no presumido, a gente consegue recuperar também, né? A gente tem a própria exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS-ST também, né? Então, aquela empresa do presumido com atividade comercial, a gente encontra bastante situações na operação de venda, né? Principalmente com relação a erros de alíquotas, né? Operações interestaduais, ali um pouquinho do ICMS. Folha de pagamento, né? A gente tem a questão das verbas indenizatórias, né? Boa. E a gente pode explorar um pouquinho melhor esse tema? Pode, eu acho que do produto. Faz muito sentido. Vamos partir do seguinte conceito, né? A tributação incidente sobre a folha de pagamento é o INSS, tá? Que é um tributo que incide sobre salário, ok? Só que quando você tem algumas verbas como férias, 13º, né? Aviso, as rescisões, né? Não são salários. Logo, não deveriam incidir o INSS, cuja legislação expressamente diz que é um tributo incidente sobre salário. Quando a verba é uma indenização, é um complemento, é uma bonificação, não pode incidir o INSS. A questão é, todo o mecanismo da Receita Federal de recolhimento, né, os sistemas ali, o e-social, não permite que você faça essa segregação de recolhimento. Então, o próprio ambiente da Receita Federal faz com que você recolha de forma indevida. Exatamente. Né? Indevido para mais. Devido para mais, sempre. Então, se a gente não tiver uma atenção retroativa para corrigir esse contexto, né, que a própria Receita Federal proporciona, poxa, fica dinheiro na mesa. Não. E quanto é de um funcionário? Um exemplo assim, um funcionário ganha 5 mil, ficou 5 anos, manda ele embora. Quanto que tem de dinheiro aí? Ou se você quiser responder de outra forma, de quanto num volume aqui faz sentido, assim, você tem que ter quantos funcionários para fazer sentido a gente ver dinheiro nisso? Lá, o empresário vê dinheiro, a gente também. Vamos lá. Eu não faria essa análise de forma individual, por colaborador ou por caso, porque eu acho que assim, depende de muita coisa. Tá bom. Tá? Mas numa métrica histórica, né, se a gente pegar de todos os nossos clientes que nós já atendemos, enfim, eu diria que equivale a 2 vezes o valor mensal da folha de pagamento. Então, se eu tenho uma folha de 100 mil reais, mês, tá? Audito os últimos 5 anos, supondo que esses 100 mil reais seja linear, né? Os últimos 5 anos, esse valor de 100 mil reais mês. Auditei os últimos 5 anos, identifico o equivalente a 200 mil reais de recolhimento indevido. Caramba, 2 folhas de pagamento. 2 folhas de pagamento. 2 folhas. Claro que é uma métrica a partir de uma estatística, né? E isso depende muito da qualidade administrativa de cada empresa, né? Mas é um bom parâmetro. Ô, Rafa, e pra gente finalmente falar de reforma, tem mais alguma coisa aqui no caminho? Acho que é mais alguma consideração que você... Tem um tema que eu acho que é o mais importante, assim, né? É onde a gente identifica as maiores oportunidades. Em 2017, nós tivemos pelo STJ um julgamento com relação ao conceito da essencialidade e relevância. Tá. O que significa isso? Aos olhos de custos, todo aquele custo operacional que, se você retirar, impede a entrega final daquela empresa, né,
é considerado essencial e relevante. Sendo considerado essencial e relevante, gera manutenção de créditos de PIS e da COFINS para optantes do lucro real não cumulativo, né? Como uma forma das empresas se manterem competitivas num mercado cada vez mais difícil, né? Então, gente, absolutamente tudo, assim. Uso de EPIs, por exemplo, gera crédito tributário. O simples fato do custo que você tem com algumas situações gera crédito tributário. Todo um processo produtivo, manutenção de máquinas, equipamentos, insumos utilizados numa produção e até mesmo numa prestação de serviços, né? Despesas, toda despesa que for essencial para o seu negócio, ela gera crédito tributário para uso do dia a dia, de forma recorrente. E no nosso trabalho, como a gente audita os últimos 5 anos, a gente identifica toda essa movimentação financeira de custos que gera esse crédito tributário, porém a empresa não utilizou, né? Entendi. E aqui, falando um pouquinho mais também de como se dá a nossa análise, referente a esse ponto até, eu acho importante trazer aqui o seguinte, ó. Imagina que nós mapeamos em toda a legislação federal, estadual, todos os temas que dão direito à manutenção recorrente ali, mensal, de crédito tributário. Tá? E nós criamos um checklist de análises. Então, a auditoria nada mais do que consiste em você checar dados a partir de uma relação de temas, né? Então, normalmente eu faço 2 análises para cada tema. A primeira em busca de um fato gerador, segunda em busca da manutenção de um crédito. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, bens adquiridos para revenda. Tá. Para empresas optantes pelo lucro real, regime não cumulativo, todos os itens que eu adquiri para revender me gera crédito tributário. Então, qual que é o trabalho da Axen? Eu analiso os últimos 5 anos, identifico todos esses itens que foram adquiridos com a finalidade de revenda, identifico a venda em si desses itens, quantifico tudo isso e depois faço uma segunda leitura em busca da utilização desse crédito. E aqui é muito comum o seguinte, as empresas elas conhecem o tema, elas utilizam esse crédito de forma recorrente, só que em períodos específicos come-se bola, né? Então, às vezes, a empresa troca um sistema, troca as equipes, às vezes pode ter uma falha humana mesmo, né? E faz com que, nos últimos 60 meses, em 4 ou 5 meses, ela não se creditou desse ponto. E aí eu passo para o ponto seguinte, e assim eu vou analisando 150 temas, identificando situações pontuais em cada um desses temas. Legal. Né? Quando a gente coloca num relatório único, com juros, atualização monetária, isso representa um valor aí significativo, né? Sabe o que me intriga, Rafa? Toda vez que eu falo com você, eu falo com o Guilherme, né? O Guilherme fala muito com a gente, surge alguma questão nova, né? Uhum. Acho que por tudo que você tem, né? A gente tá aqui falando há 1 hora disso, e esses dias ele falou de uma questão para mim que eu achei muito legal, que eu honestamente não conhecia, de um cliente que estava criando um negócio novo, empreendendo um negócio novo, e ele ia desenvolver uma tecnologia, ia desenvolver um trabalho acerca disso. Você já está imaginando que eu vou falar do... Não sei se dá pra gente rapidinho falar disso, porque quando ele me trouxe o conhecimento de que se você vai desenvolver algo, se você vai criar algo, você pode se utilizar de um crédito disso e compensá-lo, né, no decorrer dos meses. E aí, a hora que ele me falou isso, eu pensei, né, eu falei, poxa, mas será que eu não tenho cliente na base que já desenvolve, né, tecnologias, inovações, né, trabalha com inovação, e tá deixando dinheiro na mesa, né? Só que eu não lembro agora a tese, eu não lembro do que o Guilherme me falou. Ele tá tratando esse assunto com uma das pessoas lá na Natal, acho que com a Stephanie. Mas eu acho que é um assunto muito legal também isso, não é? Tipo, quando eu tô inovando, eu posso... Eu esqueci o nome que ele usou, cara. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Sim. Na verdade, o que acontece, né? O mercado ele é extremamente competitivo. O ambiente nacional dificulta ainda mais por conta da alta carga tributária.
principalmente agora com o mercado aberto, né, empresas de fora e a facilidade cada vez maior de compras, vendas internacionais, né? O governo e a Receita Federal, então eles criam, sim, oportunidades tributárias, ou seja, regras, benefícios que visam tornar as empresas cada vez mais competitivas. Incentivar, né? Como uma forma de você manter a geração de empregos, manter o PIB do país alto, né? Então, existe todo esse contexto, tá? Então, sim, toda empresa que trabalha tecnologia, inovação, né, ela tem uma série de benefícios fiscais que possam ser aproveitados. O mais comum, ou o mais conhecido deles, é a famosa Lei do Bem, né? Lei do Bem, é isso aí. Então, todo investimento em tecnologia e inovação, amparado pela Lei do Bem, você pode usar créditos tributários a partir dessas despesas com tecnologia e inovação. Mas não é só a Lei do Bem, você tem uma série de outros temas, aos olhos técnicos, linkados à inovação, tecnologia, pesquisa, né? Que geram, sim, créditos tributários. Legal. Então, eu acho que... Foi para mim, assim, tipo... Falei, caramba, tem isso. E aí eu consegui, né, tipo... depois que ele me falou, eu fiquei pensando, pô, tem algum cliente que faria sentido? E a gente tem cliente que desenvolve máquina, que eu fiquei pensando nesse cara. Eu falei, nossa, pode ser, né? A gente precisaria fazer um estudo, avaliar. Mas foi pra mim, assim, algo novo que até então não sabia. Não sei se você sabia. Sabia disso? Eu não sabia da Lei do Bem, não. Eu sabia. Eu pensei que você ia falar daquela linha do... Quando a gente faz o software, em vez de virar o software serviço, fazer o software virar produto, que aí realmente tem uma redução também significativa do lucro presumido lá da base de cálculo, da presunção do PIS/COFINS. Né? Tudo surgiu, Rafa, porque um cliente nos procurou que falou, cara, vocês conseguem dar esse apoio? Você sabe desse caso? Ele trabalha na construção, né? E o que cerca a construção civil ali. E ele quer fazer um app e colocar esses serviços dentro de um aplicativo, né? Eu entro lá e existe alguns players já que fazem isso. É gigante essa operação aí. Né? Depois a gente fica conversando. Foi daí que surgiu. É gigante, hein? Eu acompanhei comercialmente, o Guilherme trouxe essa demanda, mas eu não acompanhei a devolutiva técnica. Porque, cara, eu fico pensando, né? O quanto a gente sabe, ao mesmo tempo, o quanto a gente é ignorante. Exato. Porque eu fui na reunião com esse cara, na primeira reunião de prospecção, eu fui lá. E aí, quando o cara tá falando de algo novo, e aí você tá falando com ele a primeira vez, eu acho que eu até entendo ele, né? Tipo, de não querer abrir tudo e tal, ele vai comendo pelas beiradas e ele vai validando, né? Você, a sua empresa, o seu trabalho. E aí aconteceram outras reuniões depois dessa primeira que a gente conseguiu fazer uma conexão, que aí ele trouxe para a pauta o que de fato ele estava fazendo. Mas para mim, né, para a pessoa que estava ali na negociação, para mim e para ela, algo que falei, poxa, acho que não tem muito o que fazer, né? É assim, assim, assado, né? A gente pensou em um plano. Aí eu falei, cara, vamos perguntar pro pessoal da Axen, né, se tem alguma coisa, né, se tem alguma questão aqui que a gente não tá vendo. E essa acho que é o momento de você ter bons parceiros ao seu redor, sabe? Que é a fala do Paulo Henrique, né? Porque se a gente não tivesse vocês, ou se a gente fosse conformado, né, com, não tem o que fazer, sei lá, é uma empresa de intermediação, sei lá, enfim, a gente pensou em algumas coisas, a gente não geraria essa oportunidade pro cliente, né? Eu fico pensando ao mesmo tempo o quanto a gente sabe e o quanto a gente é ignorante. Porque eu cheguei à conclusão, falei, cara, se a gente toma a decisão se a gente gera o apoio para o cliente e não dá essa oportunidade para ele, né? Será que o negócio, né, realmente viraria? Ou se não viraria, quanto de dinheiro que ficaria ali na mesa, né? Mas eu acho que isso valida o que a gente está falando, né? De você ter bons parceiros e você estudar, né, o cliente diferente. Às vezes parece uma loucura, né? Tipo, pô, isso aqui que você tá me falando não existe, ou é coisa de maluco. Ou você vai, não, muito prático, é isso aqui, não tem o que fazer. Mas esse universo, em resumo, que eu quero dizer, ele é muito grande, né? Sim. Tem muita coisa. Então, é sempre bom a gente avaliar. Sim. O que a gente entende sobre o mercado, né? O mercado técnico, vamos colocar assim, técnico-tributário, é um movimento, principalmente nos últimos anos, da entrega de valor, não só de serviço. Né? Porque assim, serviço todo mundo faz.
Né? Isso. E hoje tem muita tecnologia que substitui até o trabalho humano, né? Exato. Agora, a geração de valor de forma intelectual, ou seja, a proatividade em buscar otimizações, oportunidades, isso são pouquíssimos players como a Taust que vem fazendo, né? Uhum. E uma das melhores formas de você tornar a sua operação mais completa aos olhos dos clientes é através da associação com players complementares. Então, essas relações de parcerias hoje a gente tem visto que está ficando cada vez mais comuns, né? Não só na área tributária, em outros mercados também. O mercado jurídico é um exemplo, é muito comum hoje diferentes escritórios de advocacia se associarem para atender um cliente em comum, otimizando assim sua entrega, né? Exato. E a gente vê que o movimento que vocês estão fazendo em buscar sempre ampliar os entregáveis com relação à expectativa tradicional do cliente, né? É um movimento, poxa, hoje de um mercado numa faixa de médias e grandes empresas, né? Legal. Ô, Rafa, e agora olhando para frente, para futuro, assim, né? O que nos espera nesse tema revisão tributária e até com a chegada da reforma tributária, né? O que a gente pode falar o que vem pela frente aí? Olha, eu resumiria em oportunidades, tá? Assim, obviamente, a reforma tributária ela traz uma série de complicações, uma série de facilidades também, né? Mas eu tendo a olhar para as oportunidades que ela traz, tá? Bom, a primeira delas, né? A regra do jogo vai mudar, né? Então a gente está vendo um movimento muito grande de empresários contratando revisão fiscal para recuperar esse dinheiro que está na mesa enquanto a regra não muda. Né? Isso por si só já é uma oportunidade. Assim, o serviço tem se popularizado bastante, né? Um segundo ponto é o seguinte: a tributação, de uma forma geral, ela vai aumentar. A carga tributária das empresas vai aumentar, né? É claro que alguns segmentos em específico serão beneficiados, mas via de regra, a carga tributária vai aumentar. Só que vai aumentar para todo mundo, né? Sim. Isso faz reiniciar o jogo. Tá? Então a gente tem agora um período de transição onde as empresas que se planejarem, né, contratarem consultorias de adequação de preços, planejamento tributário, né, fizerem essa preparação para a nova regra de forma antecipada, elas estarão mais competitivas no mercado. Um exercício assim, bastante fácil da gente entender é o seguinte: se o meu tributo vai aumentar, um produto que eu vendo hoje, por exemplo, a R$10, com a reforma tributária vai custar 15 para o consumidor final, né? Então, se eu conseguir fazer um bom planejamento, tornar a minha carga tributária mais enxuta, talvez esse produto que no meu concorrente vai de 10 para 15, na minha empresa vai de 10 para 12. Boa. Né? Então a gente percebe uma demanda de planejamento muito forte agora no mercado por conta da reforma, né? Então a minha palavra final aqui, grande dica para as empresas, talvez seja: se planejem com antecedência, né? Porque isso proporciona uma competitividade maior quando virar a regra do jogo. Legal. Quer perguntar alguma coisa da reforma? Eu ia perguntar outra parada aqui. Pode perguntar. Ô, Rafa, e já é hora mesmo de você... Porque a gente tá falando de 9, 10 anos, né? Já começa agora, tipo, né? Daqui a 2 anos. Sim. Mas tá assinado, ainda não tá, tipo, concretizada, né? Tá muito bem desenhada, já falta detalhes finais. Estão esperando o Réveillon, acho que pra gente ficar de férias e assinar falta muita coisa, assim, ó. Fizeram um desenho estrutural, né? E esse desenho já foi homologado, tá? Então vai mudar a regra, né? Só que permitiram a inclusão de uma série de outras alterações ali, né? De outras alterações que ainda serão discutidas, debatidas, analisadas, né? Então o que a gente tem é uma mudança estrutural já aprovada, com os detalhes a serem acrescentados agora nos próximos meses, Rafa, né? Sabe que eu achei legal esse dia fazendo uma reunião? Que
o planejamento tributário, né? Esse que você está falando, quando a gente vai sentar na cadeira do cliente, a depender do cliente, é um universo, sei lá, porque tem cliente que abre uma filial no estado X por uma questão estratégica tributária. Enfim, o jogo vai mudar e vai mudar muito, né? Porque os benefícios fiscais tendem a cair tudo por terra também, né? A hora que a gente chegar lá em 2033, né? Então, é importante a gente falar que, de fato, agora é a hora de começar a planejar seus próximos 5 e 10 anos, também por conta disso, porque não vai existir mais benefício fiscal, né? A gente chama isso de logística fiscal, né? Então, às vezes o impacto não é só tributário, mas é econômico também. Né? Impacta em todo o custo de transporte, logística. Porque hoje talvez faça sentido você ter diferentes plantas em diferentes regiões, utilizando dos benefícios fiscais de cada operação, né? A partir do momento que não teremos mais esses benefícios específicos, por que manter diferentes plantas em diferentes regiões? Isso só onera o seu custo operacional. Então, acho que faz sentido sim já começar a pensar nisso, já começar a realizar esses planos, né, para quando a regra do jogo virar, essa empresa já ter encaminhada, né, a destinação daqueles imóveis, a aquisição de outros, né, e toda essa reestruturação já bem preparada. Até mesmo ver se faz sentido uma tomada de decisão agora, né? Porque, sei lá, vou abrir uma planta num estado X aí, vai despender investimento, né? O quanto a hora que a gente chegar lá, isso vai ter te gerado de economia de fato, ou quanto isso às vezes vai inverter o jogo, né? Você vai tomar um prejuízo porque não planejou, né? Tipo, para frente. Mas tem bastante assunto, né? Sim, acho que a hora que avançar aí nos próximos desdobramentos, dá para falar só disso. E olha que legal, na Axen a gente tem um grupo de estudos da reforma. Tá? Então a maior parte hoje dos nossos colaboradores estão debruçados sobre cada detalhe com relação ao andamento do projeto da reforma. Né? Então existe mesmo, gente, assim, o pessoal dedica horas do dia de trabalho, né, para estudo da reforma. E de forma estruturada, assim, com apresentação de exercícios, né, projetos ali, simulações e tal. Então o nosso objetivo é sermos pioneiros enquanto especialista no novo cenário pós-reforma. E já estamos debruçados sobre o tema desde já. Legal saber disso. Legal. E aí, se você tá, a gente tá, né? Que aqui isso. Nossa, até a gente veio conversando sobre outro tema, né? Já atendeu esse segmento, e a gente falou que não, né? E aí, a hora que a gente soube que o Rafa falou, não, já atendemos. Então, a gente já atendeu também, porque a gente tá fazendo trabalho em conjunto, é uma parceria, né? Uma joint venture que surge aí, a gente trabalhando em conjunto, eu acho que é isso, né? Meio papo de coach aqui, mas né, a gente tá a 7 pessoas, a gente tá a 7 ligações de qualquer pessoa do mundo, né? Sim. E aí, quando eu vejo a nossa empresa, a gente tá, e a nossa região aqui, a gente tá, tipo, a 1, 2 ligações de qualquer pessoa aqui da região. Sim. E pronto para levar para o nosso cliente, para nossa comunidade, tipo, acesso a coisas assim que nem a gente às vezes acredita, né? Desde além do bem, desde de benefícios para N segmentos, assim. Então, sim, eu acho que a gente vem criando um ecossistema assim, bastante interessante tanto para nós, assim, para nossa empresa, e principalmente para quem é nosso cliente, para quem vem a ser nosso cliente. Exatamente. Para a gente realmente gerar esse impacto, né? De realmente redução tributária, de conexões, e aí da construção do nosso hub, né? A gente tem vontade às vezes de mudar o nome, que a gente não é mais uma contabilidade somente. Né? A gente trata de coisas grandes, estratégicas que vão além da estratégia só contábil, inclusive, que é onde a gente investe muito tempo e recurso hoje. Mas hoje a gente tá, né, falando, né, de revisão. Antes a gente estava falando de uma consultoria na área comercial, de consultoria, serviço de custo que a gente já entrega, serviço de RH que a gente já entrega, trouxe aqui, serviço jurídico que a gente já entrega, já trouxemos aqui, né, a nossa advogada, e ele falou, nossa, olha o tamanho do que a gente está construindo, né? Isso. Aí faz aquela sua pergunta bonita pro Rafa aí. Não, eu ia fazer uma pergunta diferente, porque eu sempre pergunto, Rafa, esqueci de perguntar alguma coisa? Acho que eu vou fazer. Eu esqueci de perguntar alguma coisa, de falar alguma coisa assim que você gostaria de colocar? Olha, eu acho que não, a gente explorou de forma conceitual os principais temas, né? Talvez um ponto que vale a pena eu reforçar aqui
é o seguinte, gente, hoje todo tipo de custo operacional pode ser revertido em crédito tributário. Então, se a gente pensar numa operação mais estruturada, por exemplo, uma atividade industrial, onde eu tenho uma série de etapas num processo produtivo, ou seja, eu tenho um galpão ali para armazenagem, estoque de insumos e matéria-prima. E esse galpão tem toda uma relação de equipamentos, maquinário, esteiras e etc. Depois, parque fabril com toda a maquinária também de industrialização. Normalmente um galpão para armazenagem do produto acabado. Um e-commerce para revenda disso, uma frota de veículos para distribuição desses itens. Cada custo envolvido em cada uma dessas etapas gera crédito tributário, desde a troca de óleo ali de uma esteira na área produtiva até a manutenção de um motor do caminhão que faz a entrega do item, né? Tudo isso gera crédito tributário. E a gente percebe que é humanamente impossível para a empresa administrar tudo isso no seu dia a dia. Rafa, a pergunta que eu ia fazer, mas foi bom te perguntar, acho que você falou outros assuntos muito legais. Tem algum case assim de vocês que dá para você contar? De curiosidade mesmo, uma pergunta de curiosidade. Que vocês efetivaram um trabalho e gerou um resultado impactante assim para o negócio? Tem bastante, né? Hoje, olha, vamos lá, a gente está nos últimos 3 anos, tá, de atuação, né? Saiu na exame e tudo, vocês estão chique, né? A gente está crescendo, a gente tá indo no caminho certo, né? Mas nos últimos 3 anos, olha, já ultrapassa 500 milhões de créditos recuperados, né? O que é um dinheirão aí que seria perdido por essas empresas. Né? E esses 500 milhões a gente está falando em quase 700 mil clientes. Tá? Alguns deles de pequeno porte, então empresas do Simples Nacional, onde a gente... 700 mil clientes, você falou? 700 clientes, perdão. Ah, tá. Talvez eu tenha falado 700 mil, mas tá. foi errado. Eu falei, 700 clientes hoje, cerca de 500 milhões já recuperados. Muita grana. E nesse meio eu tenho desde pequenas empresas, Simples Nacional, onde a gente recupera 60, 70 mil reais, até grandes indústrias, onde a gente recuperou 21 milhões de reais, por exemplo. Nossa. Né, numa empresa do Paraná. E que olha que legal, entramos com um pedido de ressarcimento para um valor de 5 milhões. E essa semana, no começo dessa semana, saiu o aviso de pagamento da Receita, num prazo aí de mais ou menos 5 meses. Então, assim, foi um case muito legal que foge do padrão com relação ao prazo, né, que a Receita leva. Eles anteciparam. 5 milhões? 5 milhões serão ressarcidos agora nesse mês corrente, né? Parabéns. Faz a conta aí, 20%. Eu já fiz, já. A conta dele aqui já agora. Fiz. Vai pagar o almoço já. Valeu. Acho que é isso, cara. Acho que tem bastante conteúdo aí, né, Rafa? Tem bastante coisa sim. Enfim, acho que mais pra frente dá até pra gente falar de reforma. Deixa as coisas, acho que, avançarem um pouquinho. Então é isso. Valeu, obrigado, Rafa. A gente pode bater palma aqui pro cara agora, né? Boa. Valeu, Rafa. Parabéns, Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, prazer estar aqui. Você, para nós, desde o início, né? Eu já falei pro Rafa, isso passa muita autoridade de quando você tá na sua fala do trabalho que tá sob a sua demanda, assim, você passa muita autoridade para nós. Tanto é, né? O Rafa nem é advogado, né, Rafa? Na minha cabeça eu tinha certeza absoluta que você é advogado pelo perfil, tudo. Minha especialização é em mercado, né? Legal. Estudo e análise de mercado. Legal. Só que eu atuo há, praticamente 20 anos no mundo jurídico, no mundo tributário. A gente vive muita coisa, né? A gente aprende muita coisa. Melhor ainda que a prática, né? Sua escola. Né? Exatamente. E hoje, por vezes, eu me pego dando treinamentos e aulas para advogados, contadores, né? Então a gente acaba trazendo bastante conteúdo prático aí. Né? Legal. Espero ter contribuído aqui com vocês. Com certeza. Né? Muito. Valeu. E é bom deixar claro, né, para você que está nos assistindo, né, que a gente tem uma parceria, né, junto ao Taust mais Axen, onde a gente entrega esse produto de revisão tributária. Então pode vir me procurar e a gente vai fazer essa conexão. Revisão, planejamento, tudo em conjunto, né? Então, a gente tem nosso know-how e eles vêm em conjunto com a gente para entregar
vocês viram o quanto o Rafael aqui conhece, né, do tema de revisão e de toda a parte do ecossistema tributário que a gente vive para realmente entregar a redução e dinheiro no caixa da sua empresa agora. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu acho que é importante, né, dar aquele like para apoiar a gente a continuar gravando, gerando conteúdo. A ideia aqui foi realmente de gerar um conteúdo de relevância para que realmente aumente seu nível de consciência e você possa recuperar a parte tributária. Se tem algum comentário, faltou a gente falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer a gente falar sobre o tema que a gente, né, tá aqui gerando esse conteúdo. E se você acha que pode ser interessante para algum amigo, ou levar o nível de consciência, falar um pouco. Às vezes o cara fica falando de que revisão é crime, que revisão é. O cara só viu o Fantástico e não viu o Taustcast aqui ainda. Compartilha com ele esse conteúdo, acredito que vai mudar um pouco o pensamento e ele entender que tem dinheiro lícito na mesa que possa ser recuperado. Beleza? Até o próximo Taustcast. Tchau!